Bom dia, igreja. Mais uma manhã fria, ensolarada, um dia bonito. Deus prepara para a gente uma semana abençoada. Essa manhã eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em Eclesiastes 5. O tema ali, o subtítulo, diz o seguinte: o temor de Deus, o amor reverente. Brevemente eu quero expor aí um relato e então ler contigo esse texto para que a gente possa compartilhar uma impressão, uma reflexão que Deus colocou no meu coração nesses dias. Então essa semana, desde a semana passada, eu já tenho auxiliado na mudança de um local. E toda mudança, por mais que você olhe assim e diga, não, nós precisamos mudar daqui para ali, ou de lá para cá, não é assim de qualquer jeito. Toda mudança, toda construção, todo reparo, tudo que se precisa fazer, precisa de um método, precisa de um planejamento, precisa de uma estratégia, precisa de uma observação de como você vai fazer, de qual maneira mais rápida ou qual a maneira mais certa, correta de ser feita essa mudança. Então, fazendo essa analogia, quero dizer, essa história, comparando essa questão, então eu observando lá que eu preciso desconstruir, não destruir. Preste bem atenção, quem veio para destruir é o Satanás. Quando nós precisamos, e quando se fala em vida, nos nossos hábitos, em nossas atitudes, diz respeito à nossa vida, nós precisamos reconstruir certas coisas. Então, quando você vai desmontar, você não vai destruir, você vai desconstruir hábitos, desconstruir algo. E observando aquele local, eu falei, bom, por onde eu começo para desconstruir isso? Né? E então eu comecei por cima. Se você foi, e é interessante, eu chamo a tua atenção, porque quando você vai construir algo, geralmente uma casa, usando esse exemplo, você começa pelo alicerce, por baixo. E quando você vai desconstruir algo ou a casa, você começa pelo telhado, para que o telhado não venha e caia na tua cabeça ou na cabeça de quem está mexendo ali. Então veja, o que é de baixo? Quando você começa algo, você tem que começar humilde, por baixo. E quando você vai desconstruir algo, você tem que olhar e começar por cima, ou seja, começar pela altivez, pelo orgulho, por aquilo que deixa a pessoa, que eleva a pessoa a se achar mais do que os outros, ou a ter uma falsa impressão sua, por cima. Então, uma desconstrução tem que começar por cima. Nesse caso, foi o que Deus me mostrou quando eu fui fazer essa mudança de local ali, de mobiliário de uma loja. Com isso, eu quero compartilhar com você essa reflexão sobre mudanças, sobre desconstruções, sobre métodos, sobre uma estratégia, sobre um estudo, sobre essa situação de desconstruir e construir algo. Então, vamos lá, vamos ler Eclesiastes 5. Cuida dos teus passos e ser reverente quando adentrares o santuário, a casa de Deus. Aproximar-se para ouvir vale muito mais do que vários sacrifícios oferecidos pelos tolos, ainda que não percebam o mal que estão fazendo. Não permita que a tua boca fale precipitadamente, nem que o teu coração o impulsione a fazer promessas diante de Deus. Afinal, Deus está nos céus e tu apenas vives sobre a terra. Portanto, que as tuas palavras sejam poucas e corretas. Das muitas ocupações surgem sonhos, do muito falar nasce a conversa inútil e perversa. Quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra.
Portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Não permitas, pois, que a tua boca te conduza ao pecado, e não digas ao sacerdote, ao mensageiro de Deus, cometi um engano. O que prometi em meu voto não foi bem o que eu queria dizer. Ora, por que irritar a Deus com o que dizes e levá-lo a destruir tudo quanto construíste mediante o teu trabalho? Muitos sonhos absurdos acabam provocando conversas insensatas. Tu, porém, conserva o temor, o teu amor reverente a Deus. Com isso e com o exemplo, com o relato que eu comentei de início, eu quero te chamar a atenção, e o que me chamou a atenção e que tem me chamado a atenção, Deus tem me ajudado, me orientado, é que nós estamos num momento de mudanças. Há algum tempo está havendo algumas mudanças em nosso meio, na nossa igreja, na forma de trabalhar, na forma de conduzir. Deus está trazendo mudanças. E puxando, individualizando a questão, eu creio que eu e você também, e a nação, os povos estão passando por mudanças. Todo mundo está precisando e necessitando desconstruir algo e reconstruir algo, né? Nós vemos isso em toda parte. E puxando isso para nós como indivíduos cristãos, nós como igreja, corpo de Cristo, como família, dentro da sua casa, nós precisamos entender que essa semana foi feito um chamado, uma convocação à santificação. E algo que eu preciso e que eu quero nesse momento compartilhar é que quando nós nos convertemos, nós já entramos num processo de santificação. Veja bem, eu não estou lhe falando que essa semana não vale. É uma semana específica, é um chamado para algo específico. Então, há uma convocação específica. Porém, nós precisamos, como eu falei para vocês, de entender que a nossa santificação rumo ao reino dos céus, rumo à presença de Deus, é diária, é constante. Então, quando nós chegamos diante de Deus, e talvez se você não fez essa reflexão, não teve essa oportunidade ou nunca passou pela sua cabeça de chegar a conversar com o Pai e falar: Senhor, eu desejo me santificar. Mas não se engane que muitas vezes o nosso coração é enganoso e você chega e você quer se santificar e começar o processo por baixo. Você quer desconstruir a sua casa por baixo e vai cair tudo em cima de você e vai te prejudicar, vai te causar danos. Lembre da historinha que eu te contei. Agora, quando nós chegamos diante de Deus humildemente e queremos desconstruir algo que está em nós para podermos construir um tabernáculo, um templo de adoração ao Senhor, de santificação, o correto, e como a palavra diz, nós precisamos ter o devido temor, temos o amor reverente, sermos humildes na presença do Pai. E Ele que sabe de todas as coisas. Pai, eu quero desconstruir velhos hábitos, eu quero desconstruir essa minha mania, eu quero desconstruir esses pensamentos e sentimentos que me adoecem, que me aterrorizam, que dificultam o meu crescimento e o meu relacionamento, que dificultam o meu andar no teu caminho. Eu preciso desconstruir isso. Como que eu posso fazer, Senhor? Por onde eu começo? Então o Pai, que é amoroso, que é cuidadoso, vai te dar sabedoria e vai te orientar. Você precisa começar por aqui. E mediante essa metodologia, esse ensinamento, esse planejamento dado por Deus para você, é uma dica para começar um processo de santificação. Um processo em que você vai olhar, bom, esses meus hábitos são os primeiros que eu vou precisar retirar da minha vida, desconstruir do meu dia a dia, para que eu possa me aproximar diariamente do Pai, para que o meu estilo de vida seja uma constante santificação para o Pai. Você vai poder
o Senhor vai te orientar e vai te dar orientações através do Espírito Santo, através da palavra, através do teu cônjuge, aqueles que são casados, através dos seus pais, aqueles que são filhos, através dos seus pastores e orientadores. Mas medite, oriente e principalmente quem vai tomar as decisões da desconstrução é você. Deus não vai fazer aquilo que eu comento sempre isso. Ele não vai fazer aquilo que é obrigação minha e sua fazer. As decisões diárias que nós precisamos ter. Então essa desconstrução passa por não sermos tolos e queremos começar já pela parte de baixo, ou seja, ou para a parte mais ampla. Nós precisamos começar pelos detalhes, por cima, tirando uma telha, tirando uma viga, tirando aquilo que pode de repente desabar e nos pegar de surpresa. Vai chegar um momento em que nós vamos ter que mexer na parte de baixo, que é a parte mais robusta da construção ou daquilo que nós vamos desconstruir. Mas nós vamos estar preparados, porque nós começamos do jeito certo. Santificação, lembre-se, não é somente nesse momento, é um processo contínuo e diário. E nós precisamos pedir ao Pai que nos ensine por onde começar. E Ele é amoroso, cuidadoso, Ele tem o maior interesse em nos mostrar o caminho, porque Ele é o maior interessado em nossa santificação. Amém? Espero ter te ajudado nessa manhã, que você continue nesse processo diário de santificação, assim como eu. E nós vamos juntos, ver o resultado disso lá na presença do Pai um dia, em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau.